Olá a todos. O objetivo desta sessão é o de fazer uma apresentação da unidade curricular de Geopolítica e Geoestratégia. Para o efeito, vou seguir a agenda que temos aqui projetada. Falar um bocadinho sobre os professores e depois, relativamente à unidade curricular, vou falar um pouco também sobre os objetivos e os módulos, a forma como o programa está organizado, a metodologia de ensino que irá ser seguida e teremos no tempo final da apresentação algumas reflexões, algumas questões relativas à forma como os alunos irão ser avaliados. Eu sou o professor responsável pela cadeira, sou Major-General na Reforma do Exército. A minha formação começou na Academia Militar, com uma licenciatura em Ciências Sociomilitares. Depois estive no Instituto Superior Técnico, onde fiz outra licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e Computadores. E mais ligado a estas áreas da geopolítica e da geoestratégia, refiro, entre outros cursos, o curso de Estado-Maior que fiz no Instituto de Estudos Militares, o Collège Interarmée de Défense em Paris e o curso de promoção oficial general no Instituto Universitário Militar. Em termos de experiência nesta área, fui professor de Geopolítica no Instituto de Estudos Militares. Estive 3 anos em Madrid como Intelligence Officer da NATO. Depois fui subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional, chefe do gabinete do Ministro da Defesa Nacional e tenho sido conferencista convidado do Instituto de Defesa Nacional, do Instituto Universitário Militar, da Universidade Autónoma. Sou coautor de artigos e de livros na área da geopolítica e professor aqui no Instituto de Defesa Nacional e da Nova, nesta pós-graduação na Unidade Curricular de Geopolítica e Geoestratégia desde 2014 2015. São, portanto, já vários anos que tenho esta unidade curricular à minha responsabilidade. Irá haver também um professor assistente, que é o capitão de Infantaria Paraquedista Pedro Daniel de Barros Gonçalves Menezes. Ele tem também um mestrado em Ciências Sociomilitares, na Academia Militar, tem um diploma de Estudos Avançados em Ciências Sociais, no ISCSP, um mestrado de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada do Porto, é formado em Network Intelligence Analysis pelo ISCSP e está neste momento a fazer o seu doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais na Católica. Na sua experiência profissional, relevo o facto de estar bastante ligado a esta área, porque desempenhou funções como professor na Academia Militar, em termos de Geografia e de Relações Internacionais, tem uma relevante obra publicada na área da defesa e da estratégia, tem participado em vários grupos de trabalho e reflexão, comandou várias companhias na Academia Militar e foi também comandante de pelotão em várias unidades paraquedistas. Temos, portanto, um corpo de professores muito ligado a esta área da geopolítica e da geoestratégia. Vamos agora olhar um bocadinho para a nossa unidade curricular. A unidade curricular tem estes 4 grandes objetivos que aqui se encontram afixados. Por um lado, conhecer a origem, a evolução e a atualidade do pensamento geopolítico. Por outro lado, conhecer as principais relações da geopolítica com outras áreas do saber. Conhecer os fatores como influência geopolítica e geoestratégica. E depois, nas últimas sessões, vamos fazer sessões bastante práticas e vamos aplicar o método de análise geopolítico e geoestratégico aos grandes temas contemporâneos, espaços e regiões. A unidade curricular articula-se em 4 módulos, pois cada um destes módulos tem um conjunto de sessões de aulas. O primeiro módulo vai nos levar da geografia à geopolítica, uma espécie de grande introdução ao tema. O segundo módulo vai desenvolver a teorização geopolítica e geoestratégica, sobretudo nos 2 últimos séculos.
Depois, o terceiro módulo irá focar-se sobre a metodologia e os fatores do potencial estratégico, que é uma área que é fundamental para poderem realizar o vosso trabalho de avaliação final. E, finalmente, como eu disse, vamos dedicar também uma aula bastante prática com uma análise geopolítica e geoestratégica nos grandes espaços. As lições serão da responsabilidade, naturalmente, do professor. Vamos procurar, na medida do possível, aumentar a participação dos alunos nas aulas através de uma liberdade académica sempre fundamentada. E haverá também um conjunto de sessões com discussões dirigidas com temas conhecidos em eventos. Relativamente à cadeira, estão aqui, vou agora mostrar como é que se sucedem as 28 sessões que estão previstas. Hoje temos a sessão 1 e a sessão 2. Na sessão 1 temos esta apresentação da unidade curricular e da metodologia de trabalho, e na sessão 2 iremos depois ver os conceitos enquanto ferramentas. Depois, lembram-se que o módulo chamava-se, este primeiro módulo, da Geografia à Geopolítica. Vamos, na sessão 3, na sessão 4, falar sobre o conhecimento geográfico e nas primeiras tentativas de aproximação à geopolítica. Na sessão 5 e nas sessões seguintes, iremos tratar de teorização da geopolítica e da geoestratégica, deterministas e possibilistas, a paz pelo equilíbrio, a teorização do poder terrestre, poder marítimo e poder aéreo, os teorizadores da Guerra Fria e os teorizadores contemporâneos. Depois mudamos de módulo e vamos começar a olhar quer para a metodologia necessária de análise geopolítica e geoestratégica, como também para os fatores de análise. E teremos assim as sessões 15 e 16. A 17 e a 18 são de natureza mais prática e destinam-se de alguma forma a auxiliar os alunos no desenvolvimento dos respectivos trabalhos individuais. Depois entramos no último módulo, que é o da análise geopolítica aplicada, e vamos falar sobre um tema contemporâneo. Vamos falar sobre a Europa, sobre o Pacífico, sobre a geoestratégia da Rússia, e vamos terminar com uma interessante geopolítica de Portugal. A última sessão, a 28ª, faremos uma síntese final da unidade curricular, e será nesta altura que os alunos terão que entregar o artigo científico que lhes vai ser pedido. Relativamente à avaliação, ela tem duas componentes. Uma componente vale 30% e outra vale 70%. A de 30% tem a ver com a componente participativa, tem a ver com a assiduidade, mas também com a capacidade de raciocínio, debate e exposição que serão postos à prova durante as sessões dirigidas. Não é? E depois o tal trabalho final, que terá o formato de um artigo científico, que deverá ser ilustrado e ter até 3.500 palavras e 10 páginas. No máximo 10 páginas. Aqui iremos avaliar a capacidade de investigação, de síntese e de análise. Não esquecer que este artigo científico é para ser entregue em papel na última sessão da nossa unidade curricular, e também uma versão eletrónica, pode ser em Word ou PDF, como entender. Algumas recomendações para o artigo científico. O tema do artigo será anunciado em breve no blog. Já falaremos com mais detalhes sobre esta questão do blog. Naturalmente que é preciso fazer citações, porque é importante citar o que deve ser citado, mas um trabalho deste género não pode ter apenas citações. É preciso ouvir também a opinião fundamentada dos auditores e, portanto, espero ver aqui opiniões críticas e fundamentadas relativamente ao tema que lhes será proposto.
Quanto à estrutura do trabalho, ele deve ser enquadrado, desenvolvido e concluído. E terá que ter também mapas, fotografias ou diagramas que vão estar integrados com o texto. Imaginem que estão a abrir uma revista científica sobre relações internacionais e, portanto, o que vocês vão produzir é um artigo científico. Portanto, esse artigo científico tem texto, mas também tem figuras, tem imagens, tem mapas, tem eventualmente diagramas, etc. E tem que estar tudo integrado para publicação nesta revista científica e, portanto, o espaço que vos é dado na revista é de 10 páginas. E isso tem que lá estar tudo, desde a bibliografia, ao texto, às fotografias, etc. Isto é, este artigo científico não tem anexos. Tem que estar tudo metido nas 10 páginas. É, portanto, um treino que nós pretendemos que seja feito sobre como é que se produz um artigo científico e se entrega esse artigo ao editor pronto a ser editado na revista. E o prazo, como já falámos, tem que ser entregue até à última sessão em papel e suporte eletrónico. Bom, recomendações bibliográficas da unidade curricular. O essencial está na assiduidade. É o essencial para ter um bom desempenho nesta unidade curricular. Mas nós vamos também disponibilizar 700 slides de todas as aulas, todas as sessões que são consultáveis no blog. Ora, é indispensável a consulta ao blog. Vão ao Google e basta fazer a pesquisa por blog Arnaud e logo vão encontrar o blog, o meu blog, onde tem um capítulo dedicado à geopolítica. Já falarei um bocadinho mais sobre isto. Relativamente aos livros, há alguns livros que são interessantes para quem esteja interessado em aprofundar o pensamento destas teorizações. O primeiro que eu recomendo é aprofundar o pensamento geográfico. Chama-se A Evolução do Pensamento Geográfico, de Conceição Ferreira, editado pela Gradiva. Depois, o general Pesará Correia produziu um manual de geopolítica e geoestratégia. É um manual em 2 volumes. Vendem-se separado. Eu recomendo o volume número 1. É onde esta teorização aparece mais condensada. Também para a análise contemporânea, há 2 livros relativamente recentes que considero muito interessantes. Um chama-se The Revenge of Geography, é de Robert Kaplan, e o outro está traduzido em português, chama-se Prisioneiros da Geografia, é de Tim Marshall e foi publicado pela Desassossego. E naturalmente que se recomenda também a leitura das obras de referência dos teorizadores que serão abordados no curso, e irei também disponibilizar vários textos de apoio através do blog. O meu contacto é este, que está aqui fixado, é o meu endereço de e-mail. Através dele podem colocar todas as dúvidas e questões relacionadas com a cadeira, mas chamo a atenção para a necessidade de irem com frequência ao blog, porque não só vão ter aí as aulas, como vão ter aí os links para os vídeos de algumas aulas, como ainda estará aí muita informação e, sobretudo, aqueles avisos que é preciso ir dando ao longo do curso. E, portanto, não se esqueçam de visitar com frequência a secção de geopolítica do blog do docente. Como eu já disse, para pesquisar este blog, basta ir ao Google e escrever blog Arnaud e aparece imediatamente este blog. E pronto, era isto que eu vos tinha para transmitir nesta nossa sessão de apresentação. Resta-me desejar que tenham um excelente desempenho académico durante os próximos meses nesta unidade curricular de Geopolítica e Geoestratégia.